Abra também a sua Bíblia comigo. Livro de Esther, capítulo 4. Vou ser bem breve. Esther, capítulo de número 4. Louvado seja o teu nome, Jesus. Verso de número 13. Esther, capítulo 4, se coloca de pé. Reverência à palavra do Senhor. Esther, capítulo de número 4, verso de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Com muito carinho, olha para quem está do seu lado e diga: se tu se calar, Deus vai levantar outro. Olha sério para ele, irmão, e diga: se você se calar, Deus vai levantar outro. Se assente com a sua Bíblia aberta. Queridos, esse texto se enquadra no seguinte contexto. O povo do Senhor estava em exílio, embora alguns haviam sido já liberados, já não estavam mais exilados. Mardoqueu, juntamente com a sua sobrinha Esther, eles ainda estavam na terra da Síria. A história nos conta que o rei Assuero vai propor uma festa. Nesta festa, ele vai se embebedar e quando ele está embriagado, ele vai solicitar que a rainha se apresentasse a ele. A rainha Vasti, por sua vez, não se apresenta diante do rei, e com isso a Bíblia vai nos dizer que o rei fica enfurecido. E ao ficar enfurecido, a Bíblia vai dizer que o rei consulta os seus mestres, consulta aqueles que estavam à sua retaguarda e diz para eles: olha, o que deve ser feito nesta situação que eu mandei a rainha se apresentar diante de mim e ela não quis vir? E eles vão dizer: olha, rei, o Senhor põe a outra no lugar dela, destitui ela do cargo dela. A Bíblia vai dizer então que começa uma busca por uma nova rainha. No meio das mulheres que são selecionadas para disputar quem seria a nova rainha da Síria, a Bíblia vai nos dizer que está uma jovem chamada Esther. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres, quando iam se apresentar diante do rei, elas poderiam usar o que elas quisessem. Elas poderiam pegar o que quisessem para se vestir, se arrumar e se apresentar diante do rei. Começam as apresentações, passa uma, passa duas, passa três, mas a Bíblia vai dizer que Esther, ao invés de escolher muitas coisas, ela apenas pega o que o servo a qual estava designado para cuidá-la lhes dá para usar. Esther vai se apresentar e a Bíblia diz que quando Esther se apresenta, o rei acha graça em Esther. O rei se agrada de Esther. Esther agora é a nova rainha da Síria. Talvez na cabeça de Esther ela esteja se perguntando: mas por que eu estou aqui? O meu povo não é esse povo, esta não é a minha terra. Este não é, talvez, Esther pensasse, isso é uma conjectura minha, não é talvez com quem eu gostaria de casar. E agora, aqui estou eu, rainha de uma terra que eu não gosto, não queria estar aqui, mas agora estou aqui. Quando eu estava lendo este texto, a primeira coisa que o Espírito de Deus falou no meu coração é que quantas e quantas vezes eu e você nos deparamos como Esther, postos em um lugar que não gostaríamos de estar,
com pessoas que talvez nós não gostaríamos de conviver, em situações que nós não queríamos passar. Quantos aqui já passaram por isso? Esté estava vivendo isso. Imagina o conflito na mente desta menina. Imagina o pensamento de Esté. Em paralelo a tudo isto que acabei de te falar, havia um homem chamado Amã. Amã era um camarada que ele era como se fosse o governador. Ele era abaixo do rei, o cara que comandava, o cara que mandava e desmandava no reino. A história nos conta que Mardoqueu não se curvou juntamente com alguns cristãos diante de Amã. Aquilo enfureceu Amã. E em paralelo a essa história que acabei de lhe contar, Amã está planejando matar todos os judeus que ali estavam, matar todo o povo de Esther que ali estava. Irmãos, quando eu falo isso, obrigado Espírito Santo, eu me lembro de Moisés. Enquanto o povo está no Egito sofrendo, enquanto o povo está no Egito padecendo, enquanto o povo está no Egito sendo afrontado, humilhado, Deus está falando com Moisés lá no deserto através de uma sarça ardente. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que para todo tempo de crise, para todo tempo de dificuldade, para todo tempo de preocupação que nós venhamos viver, Deus já tem preparado um escape, Deus já tem preparado uma provisão, Deus já tem preparado um livramento. Talvez você chegou aqui essa noite dizendo: eu estou passando por muita luta, é muita prova, é muita adversidade, mas a palavra de Deus para mim e para você já tem livramento chegando, já tem escape sendo preparado. Deus já está agindo ao meu e ao teu favor, mas eu não estou vendo, eu não estou observando, não está acontecendo nada, mas Deus já está agindo a meu e a teu favor. Enquanto a mãe está planejando dar cabo daquele povo, Esther está sendo colocada numa posição de honra, numa posição que ela não esperava, mas uma posição que lá na frente vai fazer sentido para ela. A Bíblia vai nos contar que a mãe então arma um plano, arquiteta um plano para destruir aquele povo. Quando Mordecai sabe do plano de Amã, ele vai imediatamente contactar Esther. E no capítulo de número 4, vai mostrar a consternação, a tristeza dos judeus e o diálogo entre Mardoqueu e Esther. Mardoqueu vai se despir das suas vestes. Ele vai ficar em sinal de sofrimento. Esther vai saber de como ele estava, vai mandar roupas para ele, mas ele nega as roupas que ela havia mandado, porque ele está triste, ele está angustiado, ele está preocupado com o que iria acontecer com o seu povo. Começa um diálogo, e nesse diálogo que tem alguém ali intervindo entre Esther e Mardoqueu, Mardoqueu vai dizer para Esther: olha, estão armando um plano contra nós, e nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos que você faça alguma coisa. Nós precisamos que você haja em nosso favor. Esther vai dizer: como que eu posso agir? Naquela época, para que você entenda, naquele tempo, a rainha ela não poderia se apresentar diante do rei de forma alguma, se o rei não a tivesse chamado. Esther vai pensar: como que eu vou me apresentar diante do rei? Como que eu vou falar com o rei? Como que eu vou intervir pelo povo diante do rei sem ele me chamar? Não tem como. Entra o texto que nós acabamos de ler. Mardoqueu vai dizer para ela: primeiro, se você, Esther, não fizer alguma coisa, fique tranquila, Deus trará livramento de outra parte. E neste culto de missões, a primeira responsabilidade que o Senhor está nos chamando é: se você não fizer alguma coisa pela obra missionária, Deus vai levantar outros para fazer. Mas fique claro uma coisa: a conta vai bater na tua porta.
Mardoqueu está dizendo para Esther: Esther, você tem a escolha de intervir ou não. Mas fique claro de uma coisa: se você não intervir, Deus vai mandar livramento de outro lugar, mas a conta vai bater na tua porta também. Eu sei que você esperava uma mensagem nessa noite de autoajuda, mas a ajuda chegou. E a ajuda para te levantar, criar vergonha na cara. Porque nós estamos vivendo um tempo, e eu digo isso daqui de pessegueiro, de crente escolhendo culto para faltar. E falta primeiramente o culto de missões. Porque não tem, deixa eu te dizer uma coisa, não tem vergonha do sacrifício que Cristo pagou por você. Nós falávamos hoje na escola dominical, nós não merecíamos estar aqui, nós não tínhamos dignidade para estar aqui, mas a graça e o amor de Deus nos alcançou, nos permitindo estar aqui. E é o mínimo que nós podemos fazer, é falar para este mundo, é falar para esta localidade, é falar para este povo o quão grande é o amor de Deus. E quando chega o dia de sermos conscientizados, quando chega o dia de nos ser mostrado a realidade que o mundo lá fora está vivendo, para que nós possamos despertar e ter como combustível, ânimo para fazer a obra de Deus, o que é que nós fazemos? Nós relaxamos. Irmão, o Senhor já está cansado de uma adoração remota. O Senhor está cansado de uma adoração automática. Foi pregado isso aqui domingo passado. O Senhor já está cansado de um culto que já está contado o teu glória a Deus, o teu aleluia. A tua oferta já está contada. Tu já deixa ela ali contadinha. É essa oferta que eu vou dar. E às vezes o Espírito Santo está dizendo: mas dá essa. Não, mas dá aquela. Não, mas faça isso. E você não ouve. Deixa eu te dizer, você pode até não ouvir o chamado de Deus, você pode até não aceitar o que Deus está falando, mas eu preciso te alertar uma coisa: uma hora esta conta vai chegar. Uma hora esta conta vai chegar. E como você vai agir quando esta conta bater na sua porta? Qual será a tua reação? Mardoqueu vai dizer para Esther: Esther, tu está pensando que se tu não fizer alguma coisa, só porque tu está dentro do palácio, tu vai se livrar? Tu também pertence a este povo. Tu também faz parte deste arraial. Ei, irmão, tu está achando que tu veio para cá só para ficar aí sentado assistindo 1h30 de culto, porque tu não tem o que fazer no domingo à noite? Não. Tu também está sendo convocado para este exército. Tu também está sendo chamado para esta guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos sendo convocados para saquear o inferno. Eu achei interessante o pastor dizendo aqui, na última ministração deles, nós muitas vezes interpretamos a Bíblia tão errada, e vemos as coisas assim, falamos de forma tão esporádicas, que a gente lê aquele texto que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente acha que a gente vai ficar aqui parado, cultuando, e o diabo vai tentar entrar na igreja e não vai conseguir. Não, irmãos, quando o texto está nos dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é porque a igreja está atacando o inferno, a igreja está indo para a guerra. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos guerrear, e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. As portas do inferno estavam aprisionando Pedro. O diabo estava dizendo: amanhã nós vamos matar Pedro. O inimigo estava zombando, dizendo: amanhã, quando a cidade estiver cheia, nós vamos fazer uma ruaça com esses crentes. Nós vamos matar ele. Assim como nós fizemos com Tiago, nós vamos fazer com ele também. Só que eles não esperavam que a igreja iria para a guerra. E a Bíblia diz que enquanto ele estava preso, o que a igreja fazia? A igreja orava. E o diabo dizendo: nós vamos aprisionar ele aqui, nós vamos guardar ele aqui, amanhã a gente mata ele, e vai ser uma festa toda.
Mas a igreja começa a guerra. E deixa eu te dizer uma coisa: a primeira guerra que a igreja precisa começar a travar é a oração. É orando. Eu não estou falando aqui de dinheiro para missões. Eu não estou falando aqui de você ir para o campo missionário, não. A primeira coisa que eu quero te falar é: você precisa orar por missões. Você precisa clamar por missões. Se tudo que é dito aqui num culto missionário não te toca a tua alma, eu te convido a aceitar a Jesus hoje, a mudar a tua história, a tua vida, porque nós precisamos despertar a isso, irmãos. Nós precisamos despertar. Quantos aqui não nasceram num lar evangélico? Levante a sua mão. Marcele, vou pegar você que está mais perto. Se alguém não pregasse para você, você estaria aqui hoje? Se alguém não dissesse para você que Jesus salva, você estaria aqui hoje? Jefferson e Maria, se no momento de aflição de vocês alguém não dissesse para vocês que existe um Deus que podia salvar vocês, vocês estariam aqui hoje? Você está achando que esse teu vizinho que está te atribulando vai se converter quando? Você está achando que vai descer um anjo lá e pregar para ele? É você, bonitão, é você, bonitona, que coloca essa roupa bonita para o culto e acha que Deus está olhando para a tua roupa. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para os teus lábios, que só fica falando mal do teu vizinho, mas não tem a coragem de pregar para ele, não tem a coragem de ligar o teu som alto e colocar um hino dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus muda a história, que Jesus transforma. Nesta noite, Deus está nos chamando aqui nesta igreja a despertarmos, porque há pessoas precisando, há almas carecendo, e é eu e você que o Senhor quer usar. Mas se você não atentar ao que o Senhor está falando, Ele vai levantar outro. E se nessa igreja não se levantar ninguém, a Bíblia diz que a pedra vai clamar, alguém vai pregar, e toda a terra ouvirá que só existe um Deus, que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Aprenda uma coisa: a obediência a Deus, ela abre portas. Sabe por que eu vejo pessoas hoje com tanta porta fechada? Porque é desobediente, porque não ouve o que Deus fala. E eu converso muito com a Ellen sobre isso, sobre a questão de estarmos prontos para o que Deus está reservando para nós. Chamam de quadrado, deixa chamar. Chamam de metido, deixa chamar, irmão. Tô nem aí. Ó, não muda a minha história, não muda quem eu sou, não muda o que Deus pensa a meu respeito. Pode me chamar, pode falar. Às vezes ela fica assim: mas estão falando. Eu falei: deixa, filha, deixa falar. Deixa falar. O que importa é o que nós estamos fazendo. O que importa é a obra que está sendo feita. Consequentemente, temos colhido coisas que eu nunca imaginei colher, por causa da obediência, por causa do amor a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: entenda que na criação você não foi chamado por Deus para ficar estagnado, parado. Não, Deus nos chamou para fazer algo, irmãos. Deus nos chamou para cumprir algo. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode até não aceitar, você pode até não acreditar, você pode até não querer fazer, mas uma hora essa conta vai chegar. E quando a conta chega, irmão, a palavra de Deus já nos diz: quando da mão do diabo, irmão, olha, eu vou te falar uma coisa: Deus te tira, Claudinho, Deus te salva. Eu quero ver você sair da mão de um Deus irado. Eu quero ver você sair da mão de um Deus quando Ele decide pesar sobre a mim e sobre a tua vida. Nós precisamos atentar, irmãos, que Deus está nos chamando para um alistamento. É uma guerra que nós estamos vivendo, e nós precisamos despertar. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Tem
temos visto tempos de tanta criancice dentro da igreja. Tanta coisa, irmãos, desnecessária. Enquanto há almas perecendo, enquanto há pessoas precisando, enquanto há pessoas carecendo de uma oração. Você compartilha tanta coisa na sua rede social, mas não tem coragem de compartilhar o link do culto. Olha, irmão, no tempo que eu coordenei mídia com a Letícia, de vez em quando eu abri o relatório das redes sociais da igreja. E sabe o que mais me entristecia, obreiros? É que o maior número de compartilhamentos que havia, o maior número de curtidas que havia, eram de pessoas que não são da nossa igreja. Eram de pessoas, às vezes até de outras denominações, ou até não crentes, que viam, curtiam, compartilhavam. E eu fico observando crente compartilhando foto de biquíni daqui, com roupinha dali. E eu imagino o dia que a conta chegar. O que Deus vai falar? Qual desculpa você vai dar para Deus? Você vai dizer que não teve tempo de evangelizar? Você vai dizer que não teve tempo de convidar? Você vai dizer que não teve tempo de falar para alguém que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma? Qual desculpa tu vai dar? Porque uma coisa eu te garanto: uma hora essa conta vai chegar. O que Mardoqueu está dizendo para Esther é: Esther, esteja atenta. E ele vai fazer uma pergunta para Esther, que é o versículo 14 que nós lemos. Por acaso, Esther, não foi para isso que Deus te colocou aí neste tempo? Será que não foi para isso que Deus te colocou nesta situação que você está? Porque tem alguém precisando? Ah, mas eu não gosto desse emprego. Mas talvez não foi para isso que Deus te colocou neste emprego, porque tem alguém precisando ouvir falar de Jesus lá. Ah, mas eu não queria essa faculdade, fui induzido a fazer essa faculdade. Mas quem sabe não foi Deus que te levou a esta faculdade para falar para alguém. Ah, mas eu esperava abrir um negócio em outro lugar. Mas quem sabe não foi o Senhor que direcionou para ir para onde você está, porque tem alguém aí precisando. Você não está no lugar errado. Você não está no serviço errado. Você não está na escola errada ou na faculdade errada. Tem alguém aonde você está, esperando você se posicionar e falar de Jesus para ela. Naquele momento, Esther vai se posicionar. Nós conhecemos a história. Esther vai proclamar um jejum. O povo vai jejuar. Após o jejum, Esther se apresenta diante do rei. Para resumo da história, porque as horas já se foram. O opressor que queria perseguir a igreja, que queria oprimir o povo de Deus, termina morto numa forca que ele mesmo havia preparado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesta noite de domingo, peça ao Senhor que abra os teus olhos espirituais. Talvez você está dizendo: não, mas lá não tem ninguém que é descrente. Não, lá eu conheço todo mundo lá é crente. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus conhece o interior, irmão. Tem muita gente que parece. Tá igual a igreja de Laodiceia. Tem cara de que vive. Até parece que está vivo. Está arrumadinho. Até canta. Mas só Deus sabe como está o coração.
Se coloque de pé nesta noite. Nós estamos sendo chamados para uma responsabilidade. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são o quê? Todos nós somos chamados. E aqui eu preciso trazer este alerta porque é algo que Deus tem me incomodado há alguns dias. Todos nós aqui fomos chamados para a obra missionária. Todos nós aqui somos chamados a contribuir. Seja financeiramente, seja orando, ou seja indo para o campo missionário. Serviço tem para todo mundo. Ah, mas eu não sei fazer muita coisa. Você sabe orar. Você sabe pedir a Jesus. Jesus, envia lá a tua mão. Toca, Jesus, salva. Mas esses dias Deus tem me alertado a algo. Se muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu preciso dizer para você que é escolhido: cuidado. Cuidado. Eu tenho visto muita gente que é escolhida por Deus para fazer uma obra e tem negligenciado esta obra. Nesta noite eu te digo: cuidado. Cuidado em fugir do ministério que Deus colocou nas tuas mãos. E eu digo isto com tremor no meu coração, porque o Espírito Santo está me dizendo de pessoas que foram escolhidas para uma obra e têm negligenciado o que Deus chamou para fazer. Você está colocando empecilho demais. Você está colocando muita coisa na frente. Mas está tudo dando certo na minha vida. Quem disse que porque está dando certo, Deus está nesse negócio? Deus está chamando a responsabilidade. E quem é escolhido, irmãos, quem é chamado, sabe. Eu falava isso com a Ueli esses dias. Quem é chamado, entende que Deus chamou para uma obra. Não adianta tentar fugir. Não adianta tentar correr. Quem Deus selecionou para uma obra específica, meu irmão, você pode rodar o que você quiser rodar. Você pode fazer o que você quiser fazer. Não vai adiantar. Jonas havia sido escolhido para uma obra. E Jonas disse: eu não vou para a obra que Deus me escolheu. Jonas começa a descer e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, até chegar em um ponto que Jonas diz: não tem para onde mais descer. Aí Jonas vai falar assim: Senhor, eu até tentei, mas não dá. E qual foi o fim de Jonas? Aonde Deus havia chamado ele para fazer a obra. Com todo carinho, olha para esse irmão lindo que está do seu lado, para essa irmã. Fala com ele: para de fugir da sua responsabilidade. Estamos vivendo, irmãos, o último tempo da igreja na terra. Estamos vendo acontecer pelo mundo tudo que a palavra de Deus já nos alertou que aconteceria no princípio do fim dos tempos. E o que você está esperando para se posicionar? Por mais que doa, porque eu sei que o ministério às vezes dói. Por mais que te faça sacrificar muitas coisas, porque eu sei que faz sacrificar. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui esta noite: é tempo de se levantar. É tempo de cantar verdade, irmão. A gente tem mentido até nos hinos que a gente canta. Cantamos eis-me aqui, quando Jesus fala: então vem, vou nada. Ah, eu tenho marido para cuidar, eu tenho filho para cuidar, eu tenho faculdade, eu tenho escola, eu tenho trabalho, eu tenho aquilo. Esses dias eu fui falar com alguém e a pessoa virou para mim e falou assim: é, mas eu trabalho. Eu falei: eu sou vagabundo. Eu também trabalho de 7 da manhã a 7 da noite. Nem por isso eu estou dando desculpa.
A gente dá desculpa de tudo, irmão. Eu imagino Deus olhando para nós e vendo as nossas desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu trabalho. Você já pensou? Pensa comigo. Se Deus hoje decide tirar da tua vida tudo aquilo que você tem dado como desculpa para não fazer a obra. Ah, mas eu trabalho. Amanhã você amanhece desempregado. Ah, mas eu tenho filho para cuidar. Amanhã seus filhos amanhecem mortos. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha casa, do meu marido. Amanhã você amanhece sem casa, sem marido. Eu não estou aqui, irmãos, te chamando a ser negligente com a sua casa, com o seu marido. Senão amanhã eu vou falar: ih, pastor, Gabriel estava lá dizendo ela para abandonar a casa, abandonar marido. Não, irmão. Eu estou te dizendo que para tudo na nossa vida a gente arruma um tempo. Eu comecei a me afastar de algumas coisas porque eu percebi isso. Você chama para um churrasco, 20. Vamos para tal lugar, 50. Agora você fala assim: consagração, 6, 3. Poxa, irmão, por que você não veio? Aí começa a desculpa. Mas para o churrasco não tem desculpa. Para fofoca não tem desculpa. Deus está apertando o cinto, irmão. E se não gostar, reclama com Ele. Eu não estou aqui para ser amiguinho de ninguém, não. Estou aqui para ser profeta de Deus. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. É tempo de despertar. É tempo da igreja brasileira criar vergonha. Porque vai apertar. Vai apertar. E Deus está avisando. Se eu e você não nos posicionarmos, vai ficar difícil. E não vai adiantar clamar. Não vai adiantar mais chorar. Esta é a oportunidade que Deus está te dando para sair daqui essa noite fazendo uma oração. Deus, muda, Senhor, a minha vida. Me ensina, Deus, a administrar o meu tempo. Me ensina, Deus, a ser um servo mais fiel. Me ensina, Senhor, a ser menos negligente. Feche os seus olhos, já comece a orar. Comece a pedir: Deus, me ensina a ser um crente melhor. Senhor, me ensina a resplandecer a Tua glória. Como nós cantamos na Santa Ceia, Senhor, me ensina a brilhar por Ti. Me ensina a ser a luz para alguém quando a luz do mundo se apagar. Senhor, me ensina a ser um filho melhor. Me ensina a ser, ó Pai, um esposo melhor. Me ensina, Senhor, a ser um amigo melhor. Que eu não seja aquele amigo que só fale o que o outro quer ouvir, mas que eu seja um amigo que pregue a verdade, fale a verdade. Mas estamos precisando que o Senhor renove em nós um espírito de coragem, que fale a verdade, sem medo de represárias, sem medo do que vão pensar ao nosso respeito. Vai falando com o Senhor aí, vai dizendo: Senhor, eu preciso de coragem. Senhor, eu preciso de ânimo. Se você está desanimado, peça, Ele anima. Se você está entristecido, peça alegria, Ele te dará alegria. Mas Ele não quer te ver parado. Ele não quer te ver caído no chão prostrado. Ele não quer te ver estagnado. Ele não quer te ver dando desculpas para fazer a sua obra. Há uma chamada. Há uma chamada de Deus para mim e para você. E é tempo de nós despertarmos para esta chamada. É tempo de nós alertarmos a nossa vida para o que Deus tem preparado para nós. De olhos fechados, coloque a mão no seu coração e comece a pedir: Jesus, muda-me, Senhor. Muda-me, Jesus. Muda-me, Jesus. Muda a minha vida. Muda, Senhor, a minha história. Muda o meu jeito de ser. Muda, Senhor, a minha forma de negligenciar. E que o Senhor me desperte, Senhor. É noite de despertamento para nós.